Alô, amigos da Rede TV+. Está começando mais um plantão de notícias e você vai conferir as notícias das cidades, do país e do mundo. STF inicia julgamento de mais 70 envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Crédito rotativo em faturas de cartão de crédito deve entrar em extinção. Candidato da extrema-direita lidera prévia das eleições presidenciais na Argentina. Concessionária Eco Rio Minas estuda locais para implantação de radares de controle de velocidade na 116. Haddad critica a Câmara e Arthur Lima reage. Político Pedro Briones é morto em ataque a tiros no Equador. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar, a partir desta segunda-feira, dia 14, por meio do plenário virtual, 70 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, PGR, relacionada aos ataques ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto dos atos de 8 de janeiro. O julgamento se estenderá até às 23h59 de sexta-feira, dia 18. A sessão virtual extraordinária do plenário foi convocada pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber, na última quarta-feira. E, com o julgamento virtual, o Supremo decidirá se abre ações penais contra os acusados dos atos golpistas. Caso as denúncias sejam aceitas, eles virarão réus e o processo poderá ser iniciado. Nestes casos, haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas da defesa e da acusação. Posteriormente, sem prazo para ocorrer, o STF julgará os acusados. Essas denúncias foram apresentadas nos inquéritos 4.921 e 4.922, em 7 petições da relatoria do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos ver a matéria em videotape sobre esse assunto. O primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele foi a favor de tornar réis 70 pessoas que teriam envolvimento com o ataque à democracia. Os ministros avaliam quais crimes o grupo denunciado pela Procuradoria-Geral da República cometeu ao invadir e destruir as sedes dos 3 poderes. Entre as acusações baseadas no Código Penal estão associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime e dano qualificado. A sessão virtual extraordinária foi convocada pela presidente Rosa Weber. A conclusão do julgamento deve ocorrer até sexta-feira. Atualmente, 128 pessoas estão presas em decorrência dos atos golpistas de janeiro. 49 foram detidas nos dias 8 e 9 do mesmo mês e outras 79 em operações policiais realizadas nos últimos meses. Rotativo do cartão de crédito deve acabar no Brasil, afirma Campos Neto, entre aspas, reconheço que os juros do cartão de crédito é um grande problema, diz presidente da autoridade monetária. Enquanto o Congresso debate a criação de um teto de juros para o rotativo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, confirmou na quinta-feira, dia 10, que a modalidade deve deixar de existir. Campos Neto destacou que o grupo de trabalho, formado pelo Banco Central, governo e bancos, deve encaminhar nos próximos 90 dias uma solução para o fim do rotativo. Entre aspas, sem rotativo, a fatura não paga, irá direto para o parcelado e deve ser anunciado essa providência nas próximas semanas. Afirmou isso o presidente do Banco Central em arguição pública, no plenário do Senado. Deveríamos ter feito antes medidas para solucionar o rotativo, admitiu. Vamos ver a matéria sobre esse assunto tão interessante. Por facilidade, falta de educação financeira ou até mesmo de escolha. Muitos consumidores gastam no cartão de crédito mais dinheiro do que têm. A bola de neve do chamado rotativo é uma armadilha difícil de sair. O rotativo do cartão é a modalidade de crédito mais cara do mercado. Os juros estão na casa dos 450% ao ano. Isso significa que se o cliente deixa de pagar R$1.000 da fatura, depois de 12 meses a dívida será de R$4.500. Além da proposta do BC, há pelo menos outros 4 projetos tramitando no Congresso que caminham na direção de limitar os
juros do rotativo. Um breve comentário sobre esse novo absurdo. O novo absurdo reside no fato, em primeiro lugar, que esses juros extorsivos de 300, 400, 500% ao ano foi tolerado até hoje. E agora descobriram que é um absurdo. E o outro absurdo é o seguinte, tá bem, por que não parcela, não faz rotativo com os juros que a Selic determina? Por que os bancos que não pagam impostos deveriam se locupletar com mais esses juros absurdos em detrimento do consumidor, que já está apertado por vários outros juros, inclusive alguns inconfessáveis. Campos Neto ainda apontou que, com exceção da China, nenhum outro país teve aumento tão grande em cartões como o Brasil. A matéria está bem colocada a seguir. Por aqui, o Banco Central também avalia mexer no parcelamento sem juros. O objetivo seria diminuir o custo do crédito ao sistema financeiro. A proposta foi criticada por varejistas e associações de defesa do consumidor. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços reagiu à discussão em nota, em que diz realizar estudos para praticar taxas de juros cada vez menores no mercado. Também em nota, a Federação Brasileira de Bancos defendeu a necessidade de diluir os riscos entre os elos da cadeia, pois, segundo a instituição, eles estão concentrados nos bancos emissores que suportam um elevado custo da inadimplência. A extrema-direita e a direita mais radical levaram a melhor nas primárias que definem os candidatos de cada partido que vão concorrer às eleições presidenciais daqui a 2 meses, no dia 22 de outubro. Isso na Argentina. 68% dos eleitores que compareceram às urnas contrariaram as perspectivas de intenção de voto. A matéria está bem exposta nas imagens a seguir. Nos principais jornais, as manchetes mostram que o resultado foi inesperado. No La Nación, choque. O dia seguinte ao tsunami eleitoral, Milei e o raio cristianizador sobre Massa, acreditando a derrota peronista à sombra de Cristina Kirchner. O Clarim classifica a vitória de Milei de surpreendente e prevê disputa entre Patrícia Bullrich e Sérgio Massa, já contando que haverá segundo turno. Eufórico no discurso de vencedor, com mais de 30% dos votos, Javier Milei falou no fim do kirchnerismo e do que chamou de casta de políticos parasita. A outra candidata da direita radical, Patrícia Bullrich, que ficou em segundo com 28,3%, considerando a legenda, e em terceiro com 17% nos votos em seu nome, parabenizou Milei e também atacou o governo atual. O ministro da Economia, Sérgio Massa, que liderava as pesquisas, ficou em terceiro com 27,2% na disputa entre as coalizões e em segundo na contagem individual, na pior derrota peronista em 12 anos. A grande imprensa argentina diz que o avanço da extrema-direita reflete a exaustão dos argentinos diante de décadas de crise econômica e da bateção de cabeça entre os governistas. Javier Milei, que saiu à frente nas primárias, teve atuação discreta como deputado federal, mas soube fazer barulho e fama com ações popularescas, como sortear o próprio salário entre seus seguidores. Ele defende, por exemplo, o fim das escolas públicas, a legalização da venda de órgãos e a isenção de impostos para exportações e importações. Milei, que é economista por formação, também fala em enterrar de vez o peso e assumir o dólar como moeda nacional. A inflação anual do país já está em 116%, com 40% da população vivendo na pobreza. O que está havendo, na realidade, em toda a América Latina e no mundo, que é uma saturação em função da esquerda. A esquerda tem um ditado meio complicado, que diz assim, o que é meu, o que é teu é nosso. E a partir daí, há um avanço incalculável nos bens públicos. Sem falar na falta total de liberdade, como acontece em vários países do mundo, inclusive alguns bem próximos a nós, no qual há perseguição, existe uma série de limitações à liberdade de palavra, expressão, e passa a ser uma ditadura que não é disfarçada, como a China, como a Rússia e outros países. Cumprindo o contrato de concessão assinado com o governo federal, a empresa EcoRio Minas, que administra o trecho da BR-116, desde o Rio de Janeiro e Manhuaçu, seguindo no percurso até Governador Valadares. Já iniciou a instalação de radares e lombadas eletrônicas para controle de velocidade em vários pontos da rodovia, entre Magé e Guapimirim. O contrato prevê a instalação e funcionamento dos radares
e a sinalização informativa da presença deles e no limite de velocidade até o próximo mês de setembro, mediante aprovação também da Polícia Rodoviária Federal. A assessoria da concessionária informou à Rede TV+, que realizou um estudo técnico com base nas normas e resoluções vigentes, utilizando também os dados do número de acidentes registrados e agora está na fase de instalação dos equipamentos ao longo do trecho, até Minas Gerais. Todavia, ainda não há data prevista para o funcionamento. Sobre a velocidade máxima permitida, nos locais onde os equipamentos serão instalados, a concessionária informou que ela será ajustada de acordo com a indicação de velocidade regulamentada na rodovia. O comentário sobre isso é que representa apenas um personagem do livro que eu escrevi chamado Maracutaia, o Reino dos Canalhas. O que acontece na realidade? Colocar radar numa empresa de pista única, bem sinalizada e com todo o conforto, é para evitar gasto da concessionária e de outros interessados. Por que não coloca onde vai ser radares para diminuir velocidade, não coloca, por exemplo, viadutos, túneis para que os automóveis, os veículos e as pessoas tenham segurança? Por exemplo, aqui no quilômetro 101 da rodovia, junto ao bairro Monte Olivete, tem uma escola pública. Colocaram uma faixa no chão dizendo escola pública, dirija devagar, etc. Mas por que não faz um meio de seguro para as crianças atravessarem a rodovia e os veículos também? Quilômetro junto à Parada Ideal, antiga, tinha um acesso. Agora a pessoa que sai de Parada Ideal vai ter que ir até Guapimirim para ter um retorno em Parada Modelo, 10 quilômetros adiante. Quer dizer, tudo é golpe para tirar do contribuinte já sacrificado com um pedágio extorsivo e o camarada, estou cumprindo a lei, vou colocar pardais para você ser multado erroneamente. É uma coisa de um país que realmente eu não vejo que tenha solução. Enquanto não se mudar a mentalidade, se for honesto e ver o bem público, nós não vamos ter solução nesse país. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP do Alagoas, criticou a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que a Câmara estaria usando o poder que tem para humilhar o Senado. Segundo o deputado, a missão de construir consensos é do governo e a fala de Haddad não contribuiu para isso. A Câmara dos Deputados tem dado sucessivas demonstrações de que é parceira do Brasil, independente do governo de ocasião. Todos os projetos de interesse do país são discutidos e votados com toda serenidade e celeridade, afirma Lira. Essa entonação de voz, desculpem, mas ela chega a ser deboche. Deboche. Temos um Congresso inteiramente divorciado do que o povo deseja. Quer um exemplo claro? Lula, algum tempo atrás, fez uma consulta popular sobre como esse negócio de armamento. Todo mundo falou que não queria aquilo. Ele simplesmente ignorou e o Congresso aprovou a lei do desarmamento do Lula, que é um absurdo. E que estão hoje aprovando novamente a volta ao que era antes, disfarçadamente. O Congresso absolutamente não tem nada a ver com o povo. Só tem os votos que eles vão pegar na época das eleições. E a partir daí é Deus por quem quiser. É um absurdo. E agora vem esse discurso belíssimo, dizendo que são maravilhosos, que fazem tudo. Pura historinha, conto de fadas. Não acreditem. Vamos ver agora esse imbróglio entre o Congresso e o Ministério da Fazenda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, telefonou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar reverter o impacto negativo da declaração dada ao jornalista Reinaldo Azevedo. A entrevista foi gravada na última sexta-feira. A Câmara, assim, ela está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Mas, de fato, ela está com poder assim, que eu nunca vi na minha vida. Depois da publicação da entrevista, Arthur Lira reagiu cancelando uma reunião entre o próprio ministro e o colégio de líderes da Câmara. O objetivo era de que, nesse encontro, os deputados definissem uma data para terminar a apreciação do arcabouço fiscal, texto considerado prioritário pelo governo no Legislativo. A jornalistas, Haddad afirmou que o atrito foi resolvido e que se reunirá com os deputados ainda nesta semana. A primeira providência que eu tomei foi ligar para o presidente Arthur Lira e esclarecer o contexto das minhas declarações. O que eu defendi é que, em virtude de um arranjo institucional que
já não tem mais vigência, a gente procurasse uma moderação entre os poderes para continuar entregando para o país as medidas que o país tanto precisa. O governo tem pressa para aprovar o arcabouço. A demora na análise do novo marco fiscal atrasa a votação de outras duas matérias: o projeto de lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias, que juntas definem o volume de dinheiro disponível para o ano seguinte e o destino desses recursos. O líder político ligado ao ex-presidente Rafael Correa foi assassinado nesta segunda-feira no Equador. O crime ocorre 5 dias depois da morte de Fernando Villavicencio. Pedro Briones, o dirigente assassinado nesta segunda-feira, e Villavicencio, o candidato morto na semana passada, eram de campos ideológicos adversários. Vamos ver a matéria. Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias, expresó la candidata presidencial correísta Luisa González, quien apuntó a que Briones cayó en manos de la violencia. Esto sucede en menos de una semana del asesinato de Fernando Villavicencio, recordemos, de 59 años, que recibió varios tiros la noche del miércoles al salir de un mitin. Vamos agora ao nosso intervalo. Voltamos em seguida. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Vamos agora às notícias locais. Guapimirim registra mais um assassinato no domingo, Dia dos Pais. A cidade sente a dor de um morador querido, deixando um rastro de tristeza e perplexidade. Após a notícia de assassinato de Tiago Cabral, de 37 anos, o crime aconteceu na comemoração do Dia dos Pais. No domingo, dia 13, no bairro Sapê, próximo ao centro da cidade, onde acontecia uma festa. Na cena do crime, registrada pela chegada dos policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar, agentes se depararam com um homem caído no chão, com vários tiros no corpo. Seguindo as investigações, ainda preliminares, a vinculação de relatos pela motivação do crime seria de que Tiago fora abordado por traficantes da região, que teriam alegado que a vítima seria suposto primo de um policial. Tiago Cabral foi assessor do ex-vereador de Guapimirim, André Azeredo, que é policial militar e já foi presidente da Câmara Municipal. No meio político, a notícia do assassinato chocou os bastidores. Quem conhecia Tiago pode testemunhar sua capacidade de empatia e gentileza no convívio diário com todos. A reportagem do jornal O Dia, publicada logo após o crime, aponta o bairro como cenário de inúmeros furtos e roubos de bicicletas e de outros itens, e que os ladrões têm trocado os itens por drogas com narcotraficantes das redondezas, que os revendem. Nas redes sociais, a morte de Tiago Cabral provocou uma grande comoção diante da brutalidade do ocorrido. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense. Tiago Cabral foi sepultado às 11 horas de ontem, segunda-feira, no cemitério de Bananal, em Guapimirim, sobre forte comoção de amigos e parentes. Vamos agora às notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Magé empossa membros do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Projeto Maria da Penha, nas escolas, é promovido em escolas de Teresópolis. Rio das Ostras prorroga prazo para adesão ao Refis. Na última sexta-feira, dia 11, foram empossados em Magé os integrantes do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A cerimônia ocorreu na Câmara Municipal e os empossados atuarão no biênio 2023-2025. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é formado por representantes da gestão municipal
e da sociedade civil. Sua principal responsabilidade é debater políticas públicas voltadas ao combate da fome. Para marcar os 17 anos de existência da Lei Maria da Penha, durante todo o mês de agosto, mês de enfrentamento à violência contra a mulher, intitulado Agosto Lilás, está sendo promovido o projeto Maria da Penha nas escolas, em diversas unidades escolares municipais e estaduais de Teresópolis. Na sexta-feira, dia 11, por exemplo, foi a vez da atividade ser realizada no CEPT, o Centro Educacional Helena de Paula Tavares, no bairro de Fátima. Aconteceu palestra com vídeo educativo, performance de alunas e oficina de dança na praça em frente à escola. Além disso, foram entregues a pedestres e motoristas que passavam pelo local cards com frases de conscientização sobre o assunto. Em Rio das Ostras, contribuintes com dívidas ativas tributárias e não tributárias com a Prefeitura ganharam um prazo maior para quitar os débitos. A adesão ao Programa de Regularização Fiscal, o Refis, que oferece descontos de até 75% sobre os acréscimos legais, que são juros, multa e mora, das dívidas ativas, foi prorrogado até 31 de agosto. O prazo para adesão ao Refis terminaria esta semana, mas agora será possível quitar os débitos até o final do mês. O programa oferece as opções de pagar à vista ou dividir o valor em até 42 cotas. A adesão ao programa pode ser feita de forma online através do endereço eletrônico que aparece na sua tela, que pode ser obtido também no site oficial da Prefeitura e nas redes sociais do município. Para o pagamento em cota única, no entanto, é necessário comparecer à Secretaria de Fazenda, que fica na Rua Maria Letícia, número 65, no centro, e funciona de segunda a sexta, de 8h30 às 16 horas. Outras informações por telefone DDD 22 2760 9415 ou pelo e-mail gapsemfaz@gmail.com. E agora, vamos à nossa previsão do tempo. Rio tem previsão de chuva a qualquer hora. Temperaturas devem variar de 18 a 26 graus centígrados. Confira. Nesta terça-feira, a condição vai ser de chuva moderada no litoral do Espírito Santo. As instabilidades ainda persistem sobre o estado e também sobre o Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e São Paulo, mas onde a chuva deve acontecer com menos intensidade. No Espírito Santo, o volume é mais expressivo e, além disso, as pancadas de chuva podem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. Já em relação ao oeste e norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e a metade norte de Minas Gerais, o sol aparece de maneira integral, entre poucas nuvens, e a umidade relativa do ar também permanece abaixo dos 30%. Falando nas temperaturas, grande amplitude térmica em Belo Horizonte. O dia começa com 15 graus e a temperatura máxima chega na casa dos 27. 28 de máxima no Rio de Janeiro e em São Paulo o dia permanece um pouco mais frio. Mínima de 15 graus e máxima de 25 apenas até o meio da tarde. E agora, dando um passeio pelos esportes. Maurício Aragão traz para o esporte vitória do Palmeiras contra Cruzeiro nos acréscimos. Vamos ver o VT. Bom, falando agora do esporte, de Campeonato Brasileiro, tivemos 2 jogos da rodada do Brasileirão nesse final de semana, com continuidade nessa segunda e fechamento nesta terça-feira. O Palmeiras reassumiu aí a vice-liderança do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cruzeiro por 1-0, gol marcado pelo Flaco Lopes aos 50 minutos do segundo tempo. Um jogo em que o Cruzeiro teve as melhores oportunidades, as mais claras, mas novamente o ataque não funcionou e o Palmeiras foi competente e segue na caça do líder Botafogo. Quem também jogou nessa segunda-feira foi o Vascão da Gama. E o Vasco tem 2 fatores animadores. Primeiro, que o time vê o artilheiro Verratti chegar com personalidade, fazendo seu segundo gol em 2 jogos. O atacante que veio aí com a missão de
de contribuir na reação do Vasco em busca de escapar da degola no Campeonato Brasileiro. E houve evolução técnica, afinal de contas, o RB Bragantino faz um bom Campeonato Brasileiro e um empate fora de casa com o time de Bragança não pode ser considerado um resultado ruim. É lógico que o Vasco precisa vencer, mas é um caminho que o Vasco começa a trilhar para melhorar a sua situação. Final de semana deverá ter jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã e aí uma grande chance de rever o torcedor e quem sabe, né, conseguir uma vitória tão esperada. E agora, o nosso giro de notícias com destaques nas redes sociais. No Dia dos Pais, o pai de Rodrigo Bacelar, Marcos Bacelar, postou no Instagram e fez pesados xingamentos a Anthony e Rosinha Garotinho. O desabafo do pai do presidente da Alerj foi motivado pelas denúncias feitas por Garotinho sobre os imóveis adquiridos por Rodrigo Bacelar no Rio de Janeiro. Assistam. Bom dia, amigo. Bom dia a todos os pais de Campos, do Brasil, que estão me assistindo agora, aos pais, amigos, aproveitando essa data tão importante, desejando ser aí. Esses amigos sempre estiveram juntos. Vou aproveitar essa ponta agora dessa fala minha, que vocês vão passar a semana que entra, infelizmente, ver o lado meu de guerreiro. Vou bater muito em um boi da Lapa, um corno da Lapa, um boi, corno da Lapa e a sua mulher vaca vadia. Vão apanhar igualzinho a ladrão. Vou relembrar toda a roubalheira deles. Vou relembrar toda a roubalheira desses dois, desse casal. Ele tem que ser homem, tem que aprender a ser homem. A vergonha que ele passou lá no Senado com o Caiado, ele tinha que ser homem. No mínimo, dar a cara para levar um tapa na cara de Caiado. Não passar aquela vergonha. Ok? Mas é frouxo mesmo, é frouxo. Vai apanhar dolorido, seu boi ladrão. Você vai apanhar dolorido. Espera. Semana que entra, você vai ver como que o tambor vai tocar. O filho tem um apartamento alugado, tem amizade com o Jans Calil. O Jans Calil é meu amigo, já me ajudou em ações contra a Caixa Econômica Federal, não me cobrou honorário, como vários outros advogados que eu tenho amizade, que não me cobram honorário, me ajudam até hoje. Naquelas merdas, naquelas ações que você emitia contra mim, me tocava ação aberta dentro, e depois correu para tirar tudo. Então, meus amigos, aguardem. Vai ser um baixo nível mesmo, me desculpa, mas não tem outra saída. O apartamento é de Jansen, a casa Rodrigo cotizou com o Jansen para comprar, o frigorífico, Rodrigo não tem nada a ver com o frigorífico de Jansen, eu que ajudei a Jansen botar a luz lá, interferir, já fui presidente do sindicato publicitário para que a luz fosse agilizada no sítio, no frigorífico dele. Agora, Jansen vai ter que me prometer uma coisa, Jansen é muito amigo do sogro de Vladimir, do vice-prefeito de Campos, ele vai me prometer uma coisa para não parar minha amizade comigo. A inauguração do frigorífico vai ser com o boi corno da Lapa e com a vaca vadia da Lapa. Vão ser os primeiros a ser abatidos no frigorífico. E aguarde que vai ter mais. Obrigado. Para quem não acredita no ditado malandro é o gato, assistam a cena de ataque contra o felino que sai ileso, com muita calma, da serpente. Apreciem. E assim termina mais uma edição do Plantão de Notícias. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Muito obrigado.